Fala, tropa. O objetivo desse vídeo é te trazer a melhor estratégia de estudo para sua aprovação na Polícia Penal do Espírito Santo. Eu me chamo Hugo Matheus, eu sou policial penal do Rio de Janeiro há 10 anos, sou formado em Direito pela UFRJ. Em 2022 eu fui aprovado por cargo de delegado de polícia. Então já sou um concurseiro de longa data e aqui, nesse vídeo, eu vou tentar me colocar no seu lugar de concurseiro. Se eu fosse fazer essa prova da Polícia Penal do Espírito Santo, qual seria a minha estratégia de estudo? Primeiro eu quero que você observe as matérias mais importantes da sua prova, tá? As matérias de direito, que elas têm peso 2, só as matérias de direito vale 50% da tua prova, e português tem peso 2, vale 30% da prova. Então, somando direito com português, você já tem 80% da prova. Então, você vai dedicar o maior tempo a essas disciplinas, tá bom? Só que você não pode negligenciar informática, raciocínio lógico nem atualidade. Por quê? Você tem que tirar 50% de acerto na prova e não pode zerar nenhuma disciplina, tá? Vão ter a redação corrigida, 1.260 pessoas na ampla concorrência, 180 PCD, 360 índio e 360 negro e 54 índio. Vamos agora partir para a parte que fala do conteúdo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar o conteúdo programático de direito. Eu não vou entrar muito nas outras matérias porque seria leviano da minha parte, a minha especialidade são as disciplinas de direito. Mas você consegue fazer a busca das outras disciplinas pelo que eu concurso e fazer um estudo bem direcionado também, ok? Então, na parte de direito, eu grifei em cada matéria qual é o conteúdo mais importante. Você não pode deixar de saber para sua prova, beleza? Nós temos um grupo gratuito no WhatsApp que a gente posta resumos, coloca resumo, depois a gente coloca testes sobre aquele resumo, e depois que os alunos fazem os testes, eu pego as questões que os alunos mais erraram e eu gravo um vídeo corrigindo essas questões. Então, assim, eu vou deixar o link do grupo gratuito na descrição do vídeo, clica, entra para o nosso grupo de WhatsApp e vamos estudar juntos, chegar forte nessa prova da Polícia Penal, tá? Em direitos humanos, você precisa estudar o quê? Os tratados internacionais, como eles são incorporados ao nosso ordenamento jurídico, quando ele tem força supralegal, quando ele tem força de emenda constitucional. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem que estudar o Pacto São José da Costa Rica, o direito à vida, liberdade, integridade, questões de gênero, questões raciais, questões sexual, beleza? Orientação sexual e o Tribunal Penal Internacional. Esses são os principais pontos de direitos humanos, tá? Então, agora vamos para dentro de direito administrativo. Antes, eu quero só dar um detalhezinho para você. Você tem que observar que a IBAD, ela mudou um pouquinho o seu estilo de cobrança de questões. Perceba aqui, questão de 2022, que ela fazia questões bem curtinhas, bem objetivas, bem direcionadas, questões que não eram tão cansativas. Mas no último fim de semana, o último concurso que ela fez, foi para a prova da PMR Soldado, ela mudou o estilo de questões, ela passou a trazer questões muito extensas. Perceba aqui, ó, a questão 47, ela traz um texto, depois ela traz as questões. A questão 49, ela traz um texto enorme, depois ela traz as alternativas. A questão 50, ela traz um texto, depois traz alternativas grandes também. Isso cansa o candidato. Então você precisa, além de ter o conteúdo em mente, você precisa ter uma estratégia de como fazer a sua prova, tá bom? Então, quando você chegar lá no dia 8 de outubro, como que você vai organizar suas 4 horas e meia para fazer 60 questões e a redação, tá? Você precisa praticar isso. Agora vamos voltar para a direito administrativo. Em direito administrativo, você precisa saber quais são os princípios expressos na Constituição, que é o LIMP, e quais são os princípios implícitos. Tem que saber a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, ato administrativo, os elementos do ato administrativo, formas de extinção do ato administrativo, que é caducidade, cassação, anulação, revogação. Tem que saber essa diferença. Tem que conhecer a administração pública direta e a indireta. Dentro da indireta, você tem que saber os entes, que são as autarquias, as fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Tem que saber o que é uma descentralização, o que é uma desconcentração, o que é um órgão público. Tem que saber um pouco sobre agentes públicos, o que é agente público, as espécies, responsabilidade civil do Estado, quando que o Estado vai ser responsabilizado pelos atos praticados pelos seus servidores públicos, quando que o servidor pode ser responsabilizado. Improbidade administrativa também é importante, ética e a lei local, que é a lei 46 de 94, tá bom? Então é isso, rapaziada. Direito administrativo, esses são os principais pontos, tá? Agora vamos para direito penal. Em direito penal, infelizmente, a banca de vocês não foi muito feliz ao elaborar o edital. Por quê? Dentro do direito penal, ele colocou direito processual penal. Beleza.
E depois ele veio e colocou de novo direito processual penal. Isso aí trouxe uma confusão horrível. Mas vamos trabalhar o que a gente tem e vamos conseguir a nossa aprovação independente das dificuldades, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link do Hotmart, que é o nosso curso de simulados. Então, nesse simulado, você vai receber questões no padrão da IBAD e você vai praticar, vai simular a situação de prova, né? Você vai pegar esse simulado e vai tentar fazer 60 questões e a redação em 4 horas e 30 minutos. Então, você vai aprender a fazer a gestão do seu estudo, a gestão do seu tempo de prova. Você vai conseguir identificar os pontos que você está errando mais, vai conseguir corrigir lendo o gabarito comentado, você vai conseguir corrigir os seus erros e aí você vai evoluindo na disciplina, vai evoluindo na sua preparação para conseguir a sua aprovação, tá? Eu vi muito aluno que foi fazer a prova da PEMERG estando até bem preparado, mas que não conseguiu os 60% de acerto por falta de gestão de tempo. O cara perdeu tempo lendo aquelas questões todas da IBAD, não soube administrar o tempo, e aí teve que chutar matemática, deixou matemática por último, teve que chutar tudo. Na hora de marcar o cartão de resposta, tem que fazer na correria, acabou errando. Então, assim, vamos treinar com simulados para não ter essa ocorrência no dia da prova. Imagina, você se preparou 3, 4, 5, 6 meses, e aí chega na prova, você não faz uma boa gestão de tempo, porque você não treinou com simulados, e aí você perde a prova, você tem um mau desempenho por causa dessa falha na tua preparação. Então, hoje em dia, o concurso público está muito profissionalizado, a concorrência está muito grande, então a gente não pode perder de bobeira, tá? Não é só conteúdo, é o controle de ansiedade, é o controle de gestão de tempo, é uma série de fatores que vai te levar à sua aprovação. Em direito penal, o que você não pode deixar de saber para a tua prova? Você não pode deixar de saber a parte de lei penal no tempo, lei penal no espaço, o conceito de crime, né, que é fato típico, ilícito, culpável. Aí você tem que saber os conceitos de tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade, quais são os elementos do crime, o que exclui o crime, por exemplo, o erro de tipo exclui o dolo, tem que saber que a necessidade, legítima defesa, exclui a ilicitude, tem que saber que o erro de proibição, a minoridade penal, exclui a culpabilidade, tá bom? A prescrição exclui a punibilidade. E, além disso, só que nessa parte aqui, a IBAD foi negligente porque ela não cobrou, dentro do Código Penal, ela não cobrou o título a parte que traz as penas. E esse é o ponto, um dos pontos mais importantes para a Polícia Penal. Mas ela não cobrou, beleza, não vamos estudar. Vamos focar no que está previsto no edital. Outro mole que ela deu foi a lei de abuso de autoridade, que ela colocou a antiga e tirou e não colocou a nova. É uma lei importantíssima para o teu cargo. Dos crimes em espécie, o que você precisa saber? Crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a administração pública cai bastante. Crimes contra o patrimônio também é muito importante, tá bom? Crimes contra a pessoa, tem ali o homicídio, é importante saber o homicídio, lesão corporal, um pouquinho de crime contra a honra. Nas leis especiais, lei antidrogas, lei de tortura, lei de preconceito, tá bom? Dá uma lida também, lei de crimes hediondos, porque é uma lei bem curtinha, já está até no nosso grupo gratuito, o resumo dessa lei. Em processo penal aqui, na parte de processo penal. Ação penal, você tem que saber as espécies de ação penal. Ação penal pública, condicionada, incondicionada, ação penal privada. Aí tem a privada personalíssima, privada subsidiária da pública, tem que saber essa classificação. Inquérito policial, você tem que ter uma noção de inquérito policial, prazos, quem pode arquivar o inquérito policial, tá? Como ele é instaurado. Das provas, tem que saber o que é o exame de corpo de delito, o que é uma busca e apreensão, o que é uma busca pessoal, quando que pode ser feito, quando que a gente pode obter essas provas. Tem que saber que o exame de corpo de delito, ele é obrigatório nos crimes que deixam vestígio, mas se os vestígios já desapareceram, é permitido a prova testemunhal, tá? E aceita a prova testemunhal. Na parte de prisões, o Código Penal, o Código de Processo Penal traz a prisão em flagrante e a prisão preventiva. A gente tem que saber as espécies de flagrante, flagrante próprio, impróprio, flagrante presumido, os flagrantes preparado, forjado, beleza? A gente tem que saber também a prisão preventiva. A gente tem que saber que a prisão ela é uma exceção no nosso Estado democrático de direito, então a regra é a liberdade. Então a prisão ela só ocorre em algumas hipóteses. Quais são? A prisão em flagrante, tá? Não precisa de ordem judicial, ou a prisão com ordem judicial. Quais são as prisões com ordem judicial? Tem as prisões cautelares, né, que são a prisão temporária e a prisão preventiva. E tem a prisão que já é a condenação. Quando o cara é condenado, respondeu todo o processo, foi condenado e ele vai ser levado à prisão para executar aquela pena. Você vai trabalhar justamente nessa fase, na fase da execução da pena, tá bom? Outro ponto importante em processo penal é a lei que traz os juizados especiais criminais e a Lei Maria da Penha,
interceptação telefônica e organização criminosa. Uma lei aqui que eles trouxeram que eu não achei muito importante, nem tem muita relação com o cargo, juizados especiais federais e propriedade intelectual. Eles colocaram aqui, até deixei aqui grifado de rosa, porque eu achei que o edital da IBAD foi muito infeliz em trazer pontos que não são importantes para o seu cargo e esquecer pontos que são importantíssimos para o seu cargo. Tá? Qual é o ponto mais importante de direito penal? O ponto mais importante é a lei de execução penal. Até grifei aqui de vermelho, tá? Que é um troço bem chamativo, tá até meio, meio ridiculão, mas assim, é para chamar a atenção. Lei de execução penal é o teu dia a dia, tá? O policial penal ele lida com a execução da pena. Então, quem é do grupo gratuito, o que eu estou fazendo? Eu coloco um resumo de dos principais pontos de cada disciplina de direito. Depois eu coloco testes sobre aquele resumo. E depois eu comento as questões mais erradas no resumo, nos testes, tá bom? E o que acontece? Todos os testes eu coloco de 7 a 10 questões sobre o resumo anterior e coloco mais 3 questões sobre a lei de execução penal. Então, nessas semanas que nós temos até a prova, eu vou estar sempre colocando questões da lei de execução penal para a gente ir evoluindo aos poucos no conhecimento dessa lei e chegar bem preparado lá no dia da prova, tá bom? Já na parte de processo penal, nós temos aqui um edital totalmente atípico. Tá? O que eu marquei aqui como mais importante são as provas, tá? As provas no processo penal. Todo o mais é mais questão de processo penal econômico, questões de criminalidade, colarinho branco, marco civil da internet. Você pode olhar os editais. Eu pesquisei os editais da IBAD de processo penal, inclusive para provas de delegado que eles fizeram lá no Acre. Não tem nada parecido com isso, tá? Eu até peguei esse texto aqui, coloquei no Google esse texto para saber de onde eles tiraram esse monte de informação doida aqui, que parece uma disciplina de especialização lá na faculdade. E aí, rapaziada, eu encontrei isso aqui, ó, pesquisando, encontrei essa ementa da PUC de São Paulo, tá? Então eu vou guiar a preparação de vocês com base na ementa desse curso de Direito lá de São Paulo. Parece que ou o cara que foi contratado para fazer esse edital, ele era da PUC de São Paulo, ele é professor, ele foi aluno de lá, e ele copiou essa ementa do curso de lá. Então eu já adquiri aqui esses livros, tá? Eu vou usar para dar uma revisada, para dar uma resumida do que é mais importante, para a gente não ficar estudando com material genérico. Não adianta a gente pegar material de cursinho genérico e a gente vai se perder, vai estudar errado, vai tomar pau no dia da prova. Então aqui a gente vai fazer uma pesquisa em cima dessa bibliografia, tá? Você perceba que o conteúdo programático desse curso aqui de Direito, da PUC, é igualzinho tá no teu edital, tá? Você pode pesquisar na internet aí, ver se tu acha outro, comenta aí se você tem conhece alguém que fez Direito lá na PUC São Paulo que possa ajudar com algum material, compartilha com a gente no grupo gratuito, me chama no privado, e a ideia é a gente juntos se tornar mais forte. Vamos usar a internet a nosso favor, vamos unir forças para a gente se tornar mais forte, beleza? Então, é isso, rapaziada. Espero ter ajudado, tá? Chamo vocês para o nosso grupo gratuito. Vamos montar uma comunidade forte para conseguir aprovar o maior número de pessoas. Curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos que você quer que sirva lá contigo na Polícia Penal, tá? Tamo junto. Vamos até a aprovação. Forte abraço.